só acredita que riqueza é algo que Deus dá, a pessoa tem aquele destino de riqueza, ou de alguma forma ela construiu isso? Duas coisas, penso eu, Tiago. Provérbios diz que Deus faz o pobre e Deus faz o rico. Então, a riqueza, ela é uma dádiva de Deus. Aliás, a Bíblia expressa sobre isso. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A prosperidade que Deus dá, ela é uma grande bênção, ela não traz desgosto. Então, Deus faz o rico, Deus faz o pobre. E aí os reformadores, para mim, interpretam muito bem isso, quando eles levantaram a seguinte questão: o mistério do pobre e o ministério do rico. Por que Deus faz o pobre e Deus faz o rico? E a ideia bíblica é para que o rico, tendo muito, supra a necessidade do pobre. De tal maneira que o pobre, olhando para a generosidade do rico, dê graças a Deus, pela generosidade do rico. A Bíblia não condena a riqueza é uma bênção. A riqueza é uma dádiva de Deus. Se ela é adquirida com honestidade, com trabalho e com a bênção de Deus. Agora, a riqueza tem um propósito. Não para que seja acumulada com avareza, mas para que seja distribuída com generosidade. Então, se nós olharmos isso, o pobre não vai ficar com inveja do rico e o rico não vai olhar para o pobre com desprezo. Porque o rico foi levantado por Deus para suprir a necessidade do pobre e o pobre, ao mesmo tempo, intercede a Deus em favor do rico. E aí, me permita entrar um pouquinho na política. Vamos. Quando você vê um governante... Aumentar a audiência. Ele quer aumentar a audiência. Vamos. Vamos. Quando você vê um governante querendo sufocar o rico para taxação, para impostos abusivos, para que ele não respire, ele está agindo de forma insensata. Porque vai quebrar o ecossistema. Vai quebrar o ecossistema. Esse discurso do rico contra o pobre contra o rico, é uma loucura. A Bíblia não traz essa ideia, porque você precisa promover a riqueza para que haja condição do pobre melhorar a sua condição de vida. Por exemplo, se você pesa a mão e o empresário não consegue respirar, ele não consegue crescer, ele não consegue expandir seus negócios, significa o quê? Desemprego. Em havendo desemprego, quem vai mais sofrer? Falta de doação para caridade, vai faltar tudo. Vai sufocar o pobre. Então, esse é um discurso insensato, é um discurso populista, mas que gera pobreza. O que nós deveríamos fazer é o quê? Estimular a riqueza. Não só para que o rico acumule todo o poder econômico na sua mão, mas para que o pobre possa também ter participação nos lucros e, dessa forma, melhorar a sua condição de vida. Hoje, no Brasil, quando você tem estados onde tem mais Bolsa Família do que carteiras assinadas, é prova de que nós estamos multiplicando a pobreza, em vez de estarmos estimulando a riqueza. E sabe que eu escrevo alguns livros, e esse livro que eu acabei de escrever agora, acabei de entregar para a editora. Chama-se Ganhe o Mundo, sem perder sua alma. Legal. Que é explicando o versículo do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Por causa do trabalho que a gente tem com o Instituto, a gente se conecta com muita gente que tem posses além dos limites imagináveis. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto à luz da Bíblia. E eu cheguei numa pesquisa interessante, reverendo, que a maioria das situações de vulnerabilidade a nível mundial que foram resolvidas não foi por um governo, foi por um sistema financeiro. Ou seja, por exemplo, Bill Gates pegou parte da fortuna dele, bilhões, foi lá na Ásia para resolver todo o problema de vacinação, gripe não sei o quê, malária não sei da onde. Ele pegou tudo assim, mapeou e investiu todo o dinheiro dele. E nenhum governo da Ásia tinha feito isso. Se você parar para pensar nas doações, por exemplo, aqui a gente, como empresa, a gente ajuda a ACD, a Associação das Crianças com Deficiência. E
E a gente foi visitar lá para fazer a doação das cadeiras de roda e tudo. Eles falam, cara, são os empresários que ajudam isso aqui. Se a gente for depender do governo ou de outra coisa. Então, essa questão assim de que Deus... O Senhor matou uma coisa que é a dúvida de muita gente. Matou essa curiosidade. Deus prospera uns com a obrigação bíblica, porque está lá em Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo o seguinte, avise ao rico desse século. Que não sejam orgulhosos. Número 1, que não sejam orgulhosos. Se for para ter orgulho, então a riqueza não é de Deus para você. Que sejam rápidos em repartir. Generosos. Porque assim eles vão acumular um tesouro para si e alcançarão a vida eterna. Então, assim, Paulo deixa claro que, apesar de ser difícil o rico entrar no reino dos céus, não é impossível. Não é impossível. Portanto, que ele cumpra essas regras bíblicas. Exatamente. Então, acho que esse ponto ele é muito importante, porque existem sistemas políticos, né, que tentam botar o rico contra o pobre contra o rico, como se os dois estivessem numa guerra. E isso é muito ruim. E isso tem resultados nocivos para a sociedade. Então, do ponto de vista dos governantes, eles deveriam estimular o crescimento econômico. Em vez de eu estar aqui mantendo a pobreza, e se você olhar para o Brasil hoje, está faltando mão de obra. Por que está faltando mão de obra? Porque o cara que recebe a Bolsa Família, se ele trabalhar, ele perde. Então, eu rodo o Brasil, como você também, e tanto na cidade quanto no campo, está faltando mão de obra. Porque a pessoa está se acostumando e se acomodando em receber uma Bolsa Família e não quer trabalhar. Se ele não quer trabalhar, ele não estuda, ele não cresce, ele não melhora a condição de vida, nivela todo mundo na pobreza, e isso gera uma crise medonha na base. Agora, se nós pudéssemos estimular para que esta pessoa receba, sim, uma Bolsa Família numa carência e necessidade básica, essencial. Uma vulnerabilidade real. Mas mantê-la acomodada nisso é impor à nação uma miséria. Uma miséria. Você disse de uma maneira muito linda essa questão, por exemplo. Olha para as grandes obras sociais, hospitais, creches, orfanatos, escolas que vão ser gratuitas para pessoas com baixa renda. Basicamente, isso foi produzido por cristãos ricos que entenderam essa necessidade. As maiores obras sociais do mundo foram feitas por cristãos. Por cristãos. As maiores obras sociais. E hoje ainda. Isso é um fato. Ou seja, a pessoa pode prosperar, portanto, que ela realmente cumpra o que está escrito. Não o que ela acha que tem que fazer. O que a Bíblia direciona para fazer. E, aliás, eu tô terminando de estudar Amós na Escola Bíblica Dominical aqui em Pinheiros. E Amós, ele combate de maneira muito forte, muito firme, muito determinada, essa riqueza concentradora. E ele menciona, se me permite, posso ler? Por favor, claro. A gente tem só 3 horas disponíveis. Pronto. Muito bem. 20 minutos já se foram, 2 horas e 40. Meu Deus. Olha que coisa interessante, Tiago, a visão que Amós tem dessa questão da sociedade. Primeiramente, ele condena um sistema judiciário que tem partido, que tem lado, que favorece os poderosos. Meu Deus. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustaria o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Meu Deus. Aí ele vai para o capítulo 4 e ele diz que as mulheres, você sabe que as mulheres, de certa forma, são as guardiãs dos valores. Quando as mulheres se corrompem é porque a sociedade já se afundou. E ele usa uma palavra muito pesada, que talvez hoje eles sofreriam um processo. No mínimo um cancelamento na internet. Um cancelamento na internet. Ouvi esta palavra vacas de Bazã. Bazã era a região da pecuária, onde havia a pecuária melhor da região e as vacas mais bonitas, mais viçosas. Vacas de Bazã, que estáis no Monte Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Ou seja, elas estão por trás dos maridos, para que os maridos explorem o máximo os pobres,
porque elas queriam viver uma vida de luxo, de conforto, em detrimento da miséria e da opressão dos pobres. E aí ele prossegue no capítulo 8 e diz o seguinte, olha que coisa triste. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Gana é fome voraz. E destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Ele está lá no templo e está pensando o seguinte, ele não está lá com o coração lá, ele está lá, ele é religioso, ele frequenta um sistema religioso, mas ele está pensando, é aqui, no lucro. E ele diz assim, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, ou seja, a medida, aumentando o ciclo, o peso, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos o pobre por dinheiro, comprar o pobre por dinheiro e fazer dele um escravo. E os necessitados por um par de sandália, por menos do que nada, e vendermos o refúgio do trigo. Ou seja, quando o poder econômico se concentra nas mãos de algumas pessoas gananciosas, avarentas, que fazem de tudo para tomar o pouco que o pobre tem, para que ele seja o detentor do poder econômico, aí se institui um regime de opressão. Quando, na verdade, a Bíblia requer que a riqueza possa ser, como você colocou o texto de 1 Timóteo capítulo 6, distribuída com generosidade. O rico sendo rico em boas obras, na prática do bem, para que o pobre possa ter sua condição de vida melhorada. E assim, o rico não ter demais no sentido de que ele tem tudo e o pobre não faltar o que ele precisa. Agora, esse é o projeto de Deus. Salmo 41, se eu puder abrir. Claro. Essa versão que é Almeida? Almeida, atualizada. Almeida atualizada, boa versão. Revista atualizada. Em Salmo 41, a partir do versículo 1, vai ter uma recompensa. Exato. Para quem ajuda o pobre. Exato. Né? O senhor pode ler só os 3 primeiros versículos? Claro que posso. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Bem-aventurado, feliz e abençoado aquele que ajuda o necessitado. Na minha versão, NVI está escrito, bem-aventurado aquele que socorre o pobre. O Senhor o livra no dia do mal. Promessa de livramento. Promessa de livramento. Versículo 2, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Então, muitos livramentos essa pessoa recebe da parte de Deus, em virtude da sua generosidade com o pobre. Deus o faz feliz na terra, tem uma vida feliz. Ou seja, Deus poupa esse cidadão de algumas agruras. E mais, não entrega à discrição dos seus inimigos. Na minha versão, a versão NVI diz, ele não deixa que seus inimigos fiquem rindo de você. Ele não permite que seus inimigos zombem de você. Versículo 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. O Salmo 41 mexe muito comigo, porque mostra o seguinte, na Bíblia toda as pessoas empreenderam, né? Jacó com gado, Isaac com poço de tal. E eles usaram isso, primeiro, para glorificar o nome de Deus, é o primeiro grande motivo da riqueza, da glória a Deus, mas segundo, para socorrer quem precisa. Se a gente tiver essa consciência bíblica, você vai ter consciência tranquila, base teológica e bíblica, para poder avançar nos seus negócios, ao invés de depender de alguém. E é uma coisa interessante. Duas coisas que eu quero destacar. Primeiramente, dessa felicidade, que seja feliz na terra. Jesus tem um princípio básico, está lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a felicidade de quem dá é maior do que a felicidade de quem recebe. Então, é uma satisfação interior. É maravilhoso quando você pode dizer, eu tenho isso aqui e eu vou repartir com você. A felicidade de quem dá é maravilhosa. Mas é importante ainda mais. Paulo ensinando esse princípio em 2 Coríntios 8 e 9, ele diz que quando você semeia, está falando de semear no sentido de ser generoso, dadivoso, Deus multiplica a sua sementeira. Porque a semente que multiplica não é a que você come, é a que você semeia. Quanto mais o rico doa, investe, mais Deus multiplica a sementeira dele. A própria palavra diz, me fugiu só o versículo agora, que aquele que
que dá ao pobre, empresta para Deus e ele mesmo o recompensará. Exatamente, o livro diz o Provérbios. 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 Então, assim, é impressionante. Ou seja, Deus tem como ficar me devendo alguma coisa? O Todo-Poderoso, a única coisa que Deus se coloca numa posição de devedor, ou seja, vou te devolver, é quando a gente ajuda os mais necessitados. Isso é impressionante. E aí, Tiago, vem um ponto importante você olhar na questão macro. Nós temos hoje mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. Você tem bolsões de pobreza extrema, né? Em alguns países do mundo, ainda hoje. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas no mundo que não têm sequer uma refeição digna por dia, né? E o que falta no mundo não é provisão, mas justa distribuição. Então, jamais faltaria para todos o pão de cada dia. Então, o que é que acontece? É a injusta distribuição. Enquanto alguns morrem de fome, outros morrem de comer. Se houvesse o princípio bíblico, se as pessoas obedecessem aos preceitos bíblicos da generosidade, ninguém passaria fome no mundo. Porque hoje nós destinamos grande parte da nossa riqueza, do orçamento das nações, para armas de destruição, em vez de investirmos em manutenção da vida. Então, é a ganância, é a avareza, é a injustiça, é a violência e não a generosidade que pauta a agenda, basicamente, das nações.